vamos falar agora sobre a nova proposta do Museu da Hering com Marciel Eder Costa, presidente da Fundação Hermann Hering. Bom dia, Marciel. Obrigado mais uma vez pela visita aqui na Itaberá. Bom dia, Jorge. Muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês e contando um pouquinho do que a gente está fazendo lá no Museu Hering. Como é que surgiu essa ideia de integrar a tecnologia, né, e a interatividade ao museu, né, que dá uma nova dinâmica ao visitante? Jorge, o museu ele é patrocinado pela Fundação Hering, né? Fundação Hermann Hering. Essa fundação ela já tem 90 anos de idade e ela nasce lá em 1935, primeiro olhando para um público muito, assim, o colaborador da companhia Hering. Tem que voltar um pouquinho na história do tempo, que em 1935 não tinha CLT, não tinha SUS, não tinha nada disso. E a fundação nasceu para fazer esse papel quase que assistencialista, né, que não existia isso na época. Aí veio o CLT, veio o SUS, ela perdeu um pouco a sua função nesse aspecto, então ela passou por um outro movimento, anos depois, cuidando do desenvolvimento daquele público muito conectado com a companhia Hering, que é essa nossa empresa local aqui, essa marca que já tem 145 anos de história, né? Então ela começou a cuidar, dando capacitação, pagando a universidade dos colaboradores de Hering, dando curso técnico para eles, e assim ficou por muitos anos. E ela foi num processo de evolução, e há uns 15 anos atrás a gente resolveu se abrir com a comunidade. E nesses últimos 15 anos de história, a gente tem 2 eixos de atuação como fundação bem fortes, né? Um eixo voltado para a capacitação do empreendedor da cadeia da moda. A gente se orgulha aí, ao longo desses última década e meia, ter capacitado mais de 300 empresários e transformado a vida de muitas pessoas, negócios que eram negócios de sobrevivência, né? A gente foi lá e capacitou e preparou para que ele deixasse de ser um negócio de sobrevivência e passasse a ser um empreendedor, né? Com gestão de qualidade, gestão de produtividade, com lucratividade, rentabilidade, com compliance, né, com comportamento social adequado. E um outro eixo, né, voltado para a comunidade, então, né, o eixo da capacitação do empreendedor é qualquer empreendedor da cadeia da moda, não necessariamente conectado à empresa Hering, né? E o outro eixo é cuidar da nossa história. Quando eu digo nossa história, é a história da marca Hering e da marca de Blumenau, porque as duas histórias elas se entrelaçam, né? São os 175 anos da cidade de Blumenau, 145 de Hering, então basicamente 2 irmãs que cresceram juntos ao longo de quase 2 séculos de existência. E assim a gente vem caminhando nos últimos 15 anos, e ao se aproximar do nosso aniversário de 90 anos, a gente passou por mais um refresh, né? E a gente entrega, e respondendo agora mais objetivamente a tua pergunta, entrega para a comunidade 2 presentes, né? Que presentes são esses, né? O que a gente olha? Primeiro, a gente criou uma tour guiada por profissionais. Uma tour, ela é 3 dimensões, né? É uma tour sensorial, ela tem cheiro, ela tem experiências. Ali naqueles espaços do Bom Retiro, onde está localizado o prédio da Hering, ali, a gente tem obra. Aquilo é uma obra de arte, né? Uma obra de arte por quê? Porque aquilo foi projetado por um arquiteto chamado Hans Bross, de um modelo de arquitetura brutalista. Então, e também tem jardins suspensos que são uma obra de arte, que são um quadro vivo. Ele foi desenhado lá em 1980 por Burle Marx, com certa composição de plantas, flores, diferentes cores, e aquilo a gente mantém vivo da forma com que aquele artista criou esse quadro vivo desde então. A empresa... E aquilo a gente não entregava para a comunidade, então a gente resolveu dar esse presente dessa tour guiada que acontece todo dia, de segunda a sábado, às 10 horas da manhã, sob agendamento. A gente tem limitado o número de pessoas que a gente consegue dar vazão, né? Consegue atender bem. Ela é acompanhada por profissionais que explicam todos aqueles cantos. Essa tour, como eu te falei, ela é
é uma experiência inspirada nos melhores museus europeus, nos melhores museus americanos, né, esses equipamentos nos Estados Unidos, na Europa, eles trazem experiências com tecnologia, sensoriais, é mais do que um espaço de contemplação, é um espaço de cultura, de vida, de experiência, né? Isso leva mais ou menos, essa tour leva mais ou menos 1h30, mas você não percebe que é 1h30, aquilo acontece de uma forma muito rápida, porque a gente se utiliza de inteligência artificial, quem conta a história, a gente ressuscitou, né, pelos mecanismos, os fundadores da companhia Hering. Então lá você tem vídeos deles, eles contando a história, como tudo começou, os desafios que eles passaram, né, o cuidado que a organização tem com o meio ambiente, com os colaboradores, e tudo essa história é contada por eles, contada por profissionais que a gente capacitou e preparou para isso. É uma tour em que você caminha pelo passado e com essa experiência de inteligência artificial, e tem momentos em que você começa a contar a história de todo o vestir, né, desde 1880, como é que é essa forma de vestir, o que as pessoas representavam, como é que a Hering se conectava com esse vestir, e vai para um momento que é a loja do futuro. Então ela sai do passado e a gente chega numa experiência do que seria uma loja do futuro, o conceito sensorial, cheiro, né, tudo isso entregue em uma experiência de mais ou menos 1h30, e visitando também essas obras, como se fosse uma experiência assim, de conhecer o processo de criação de um produto. Você passa lá por um momento, as pessoas criando, desenvolvendo produtos da marca, né, como é que funciona isso. Então, explicando tudo isso. Como digo, é um equipamento que traz uma experiência padrão Europa, padrão Estados Unidos. Você só enxerga isso nós trouxemos isso para cá e para Blumenau. É um baita de um equipamento aqui que a gente oferece, né? Que conecta com Vila Germânica, conecta com o nosso centro histórico, conecta com todos os outros equipamentos que tem aqui. E também, junto com essa experiência, a gente criou num ambiente de metaverso, um ambiente de 3D, que você pode acessar pelo computador da sua casa ou pelo teu celular, mas assim, a experiência completa mesmo, ela acontece com aqueles óculos de realidade virtual. Se você tiver esse equipamento, se você não tiver, também não tem problema, que a gente tem disponível esses equipamentos lá nos nossos espaços, né, para quem não tiver Mas esse quem acesso. tem em casa já pode utilizar Pode. E sentir a realidade disso. Exatamente, você pode navegar por todos aqueles espaços, né? E essa ideia, eu digo, da experiência do metaverso, ela é inclusiva, né? Por que ela é inclusiva? Por duas razões. A primeira é porque não interessa onde você estiver. Eu estou lá em Nova York, eu estou no Japão, eu estou na Itália, eu quero conhecer esses espaços, mas eu não tenho como ir aqui. Então você pode caminhar pelas experiências do metaverso, né? Você pode conhecer esses espaços, viver aquilo como se você estivesse vivendo esse ambiente de realidade virtual, com gamificação, com todos os recursos que hoje a tecnologia tem. Então ela é inclusiva porque ela ultrapassa qualquer geografia, e ela é inclusiva porque uma das coisas que a gente vinha se questionando, como é que a gente traz o público jovem, essa turma que está chegando aí com gamificação, como é que a gente faz eles se interessarem por história, se interessarem por cultura, né? Se interessarem por... Então, é uma forma de se comunicar com eles, com esse público que talvez não tenha interesse de ir lá conhecer fisicamente as nossas instalações, porque talvez ache o negócio meio boring, né? Meio chato e tal, né? Mas assim, a gente ultrapassa isso. Olha, então aqui a gente fala a linguagem deles, à medida que a gente oferece isso como equipamento de tecnologia. E o papel da Fundação nessa construção, ela sim, né? Eu falei para vocês que ela tem 2 eixos de atuação bem fortes. Tem um eixo que é na capacitação do empreendedorismo, onde que a gente capacitou aí mais de 300 empresários ao longo de 15 anos. A gente se orgulha de contar histórias de ter mudado a vida de comunidades. E no papel história, quando a gente diz assim, cuidar da história. Mas cuidar da história, em que sentido? Da história pela história? Não. A história primeiro como um elemento de cultura. A nossa cidade, a cidade em que nós vivemos, ela é uma cidade de referência quando comparada com muitas cidades aqui do Brasil, em termos de segurança pública, empreendedorismo, geração de empregos, mas tudo isso se atribui a uma cultura de um povo que foi construída ao longo da sua existência. Então a gente conta
essa história, primeiro, para que a gente reconheça e identifique a cultura do nosso povo de empreendedorismo, do olhar 360 para uma comunidade, do olhar do SG, do cuidar do meio ambiente. Hoje nós vivemos numa cidade que mais de 60% da área dessa cidade é área verde. Isso não é de graça, isso é fruto do quê? De alguém que, ao longo da sua história, cuidou desses espaços. Então, hoje se fala em SG, se fala em questões de sustentabilidade. Isso já é algo que está na nossa raiz desde 2 séculos, né, praticamente existente, que conecta. Né? Então, a gente vai reconhecer ali os elementos que mostra como é que nós chegamos hoje, ou seja, como chegamos hoje é muito fruto de uma cultura que foi construída ao longo dos anos. Então, a história não pela história, a história como um elemento de cultura, de conhecer a cultura como um fomento ao turismo, porque assim, o que a gente tem oferecido para a comunidade é um baita de um equipamento, tanto para a comunidade local aqui nossa, como para o turista. Né? As pessoas, eu venho aqui, Blumenau, o que eu tenho para fazer? Tem um museu, espaço lá, Hering, tem aqueles espaços lá compartilhados, né? Tem uma experiência que você não precisa ir na Europa para conhecer como é que faz. Você não precisa, você tem aqui na nossa cidade. Então, eu recebi um parente lá do Rio de Janeiro, está vendo o que tem aqui para fazer em Blumenau? Tem nosso, e é de graça. É de graça, isso que é fantástico, né? É a Fundação Hering oferecendo isso para a comunidade, para o turista, né? Né? Então, a história cuidando da nossa cultura, a nossa cultura como elemento de turismo, e o turismo, consequentemente, como reverberando em empreendedorismo, né? Porque você conecta isso com todos os outros equipamentos aqui que a nossa região tem, desde o Parque Beto Carreiro, a cidade de Pomerode, que tem dando um show fantástico, todos os equipamentos, a Vila Germânica, que a gente tem aqui em Blumenau, né? O nosso centro histórico, tudo que a gente tem aqui para oferecer como atração, você conecta mais esse equipamento aqui para as pessoas que estão vindo aqui, numa experiência fantástica. Tá? Então, como nasceu? Né? Nasce desse incômodo da Fundação Hering de se voltar para a comunidade, entender que a gente tem um papel junto à comunidade, ser protagonista nesse papel de cuidar da nossa história, de conectar, de desenvolver o turismo aqui da cidade, de desenvolver o empreendedorismo, nasce disso, e que oferta poderíamos fazer? Então, está aqui em 3 equipamentos, né, que é o Museu Hering por si só, que ele continua operando diariamente, de segunda a sábado, das 11 da manhã até às 16 horas. É um equipamento, é o mais visitado da cidade, são 16 mil visitas por ano que a gente recebe. É impecável, né, no seu cuidado, no seu zelo, na história, é um equipamento muito bem avaliado pelas pessoas que visitam. Um segundo que a gente está dizendo que é a tour pelos espaços da companhia Hering, da empresa, né, trazendo essa experiência sensorial de conhecer do passado e até uma loja do futuro, a indumentário do futuro, que a gente acredita, e tudo isso combinado com essa terceira experiência, que é a combinação do que a tecnologia hoje nos proporciona, que é o metaverso com inteligência artificial. É o que a gente tem oferecido, quer dizer, uma baita oportunidade para blumenauense e também para o nosso turista. E como foi, né, essa mudança do museu? Porque muita tecnologia envolvida, né, necessitaria de um conhecimento profundo para se instalar toda essa tecnologia, equipamentos que pudessem gerar essa tecnologia, textos para que você pudesse colocar aí aos visitantes essas informações, né, vindas através da tecnologia com os donos da empresa de antigamente. Como é que foi todo esse processo? Né? Que é um processo novo, diga-se de passagem. Não, é um processo novo, sem dúvida, Jorge, e o que a gente se procurou assim, se buscar o que a gente tem de melhor aqui na comunidade. A gente buscou os melhores profissionais. Então, a gente... Todos daqui? Todos os envolvidos nesse projeto, os equipamentos, né, vieram por aqui? Vieram por aqui que eu digo. Na parte de metaverso e inteligência artificial, a gente se associou a uma startup de Florianópolis. Nós nos conectamos com eles há mais ou menos 1,5, 2 anos atrás.
desenvolvemos essa parceria, eles se conectaram conosco. É um projeto a 4, 6 mãos, onde que a gente ofereceu o repertório, eles nos ofereceram o conhecimento, né, de desenvolver essa tecnologia no ambiente metaverso, né, de inteligência artificial. É uma experiência assim excelente que tem sido com essa startup de Florianópolis, que é a Metaverso, né, o nome dessa companhia, que é desde o início a gente assim teve bastante sintonia com eles. A gente viu ali uma combinação de pessoas mais sêniores, jovens, todos, uma diversidade de pessoas, de idades, de opiniões, mas unidos por um único objetivo, uma divergência ali de opiniões, mas unidos por um objetivo, né, de propagar. Então a gente se associou a eles desenvolveram toda essa parte tecnológica da experiência. E a parte de experiência do ambiente física, mas conectada com a tecnologia, que é o que a gente chama de fisiodígito, né? A gente sim trouxe aqui a experiência do Cauê Lopes. O Cauê é uma pessoa que a gente tem assim, muito respeito pela história de vida dele. Ele é um garoto que até alguns anos atrás ele era um animador de festas, mas ele no fundo ele é um artista, é um empreendedor. E ele, com seu conhecimento, com a sua pesquisa, ele trouxe também para Blumenau algumas coisas inéditas, assim, né? Por exemplo, quem teve a oportunidade de assistir um espetáculo que foi desenvolvido por ele, que é o Realizador dos Sonhos, eu lembro das referências de espetáculos parecidos com isso na Broadway, em Nova York, nos Estados Unidos. E ele trouxe isso aqui para Blumenau. Ele criou e desenvolveu algo muito parecido com aquilo que a gente vê lá no exterior e trouxe aqui para Blumenau. Então, a gente se aproveitou do conhecimento, da experiência e da boa disposição dessa sintonia, de sinergia e de trazer essa oportunidade inovadora, de um jeito diferente de fazer, de um jeito dentro das melhores referências do exterior aqui para a nossa cidade. Então, sim, a gente está conectado com pessoas locais aqui, né, da nossa região, para desenvolver isso. A gente não teve que buscar ninguém lá fora nos Estados Unidos, não. A gente pegou os nossos talentos aqui próximos para desenvolver essas parcerias. Apesar da referência ser lá de fora. Apesar da referência, a inspiração é lá de fora, mas o desenvolvimento, a criação é local aqui, né? Com o pessoal de Florianópolis e com o Cauê, que é aqui local de Blumenau. Bom, e como é que tem sido o resultado disso, né? Como é que os visitantes têm reagido e o que tem levado até vocês? Assim, a gente está com um sentimento de muita satisfação, muita alegria, né? De proporcionar isso para os nossos visitantes. Quem tem tido essa oportunidade, né, de visitar, a gente tem um número limitado de inscrições por dia, então a gente não, né, tem um limite ali de demanda que a gente gostaria até de poder atender a mais, mas o próprio ambiente físico não permite, né? Mas os feedbacks assim são muito positivos, são muito bons, todos saem de lá extremamente encantados com a experiência. E esse feedback extremamente positivo, de forma alguma, ele nos acomoda, de jeito nenhum. A gente aqui já está com uma inquietude, já está pensando o que mais a gente pode estar proporcionando, o que mais a gente pode estar oferecendo para estar melhorando e para estar criando esses momentos de encantamento para as pessoas que estão lá nos visitando. E já tem um planejamento para isso? A gente está construindo, estamos desenhando, mas eu acho que ainda é meio novo, né? A gente quer consolidar essas entregas agora, mas a gente não quer parar aqui. Esse que é o ponto, né? E para isso também é muito importante que o blumenauense, que o turista continue como está agora, prestigiando essa nossa iniciativa, porque a gente precisa de quê, né? Precisa de pessoas vivendo aquilo. Mas, assim, sem dúvida, a ideia é evoluir na experiência, em vários aspectos. Que bom. E assim vai se evoluindo no contexto geral, né? Só para a gente lembrar, né, detalhadamente, Marcial, como é que se faz para visitar um museu agora, né? Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer para visitar?
em loco ou digitalmente, né? Como você disse, que é possível fazer isso de casa. Tá, perfeito. Bem, o nosso museu ele está aberto todo dia das 11 às 16 horas. Então, para fazer a visita do museu, basta chegar. Mas se você quiser ter a experiência, essa tour, né, que acontece através do metaverso. Essa tour pelos encantos ali, pelos espaços do Bom Retiro, né, porque o museu ele está limitado àquela primeira casa que a gente conhece. Se você quiser conhecer o Jardim Suspenso, quiser conhecer as obras de Hans Brood, quiser conhecer o processo de engenhar um produto têxtil, quiser conhecer a loja do futuro, que é uma tour que leva mais ou menos 1h30, esse acontece todo dia, de segunda a sábado, às 10 horas da manhã, e a visita é sob agendamento. Esse agendamento acontece onde? Ou nas redes sociais da Fundação Hering, né, ou no site da Fundação Hering. E no metaverso, se você conhecer também, tem um Museu Hering Experiência metaverso.com.br. Então você pode acessar no Museu Hering Experiência metaverso.com.br, que você, eu estou te ouvindo aqui lá em, estou no Japão nesse momento, como é que eu faço? Você acessa pela web, e se você tiver o óculos de realidade virtual, você vai ter a experiência total 3D, senão você vai ver na tela do seu computador, por lá, né? vai caminhar. Como se estivesse no museu fazendo toda a visita. Com brincadeiras lá no meio, você pode interagir com os peixinhos, sabe, como se fosse um game, você vai interagindo, vai ganhando pontos, vai ganhando... Então tem uma série de brincadeiras que vão tornando a experiência lá um pouco mais fluida, mais divertida, mais agradável, né? E a visita ao museu ou a essa visitação mais completa é gratuita? É gratuita. É um presente que a Fundação Hering dá para toda a comunidade de Blumenau, para todo turista, se apresentando aqui como uma entidade que está a serviço da comunidade. Que bom. Marcel, muito obrigado pelas informações aqui, pelas explicações. Sucesso mais uma vez, né? E eu já estou curioso para ver os avanços de todos esses projetos que vocês ainda estão em planejamento. Muito obrigado. Vamos lá. Será um prazer recebê-los, assim como toda a nossa comunidade por lá. Eu conversei com Marciel Éder Costa, presidente da Fundação Hermann Hering, e falamos sobre a nova proposta, né, do Museu da Hering.